Realizar o trabalho de construção de um partido revolucionário. Publicado no novacultura.info em 26 de fevereiro de 2025. O presidente Mao ensinou-nos que, para fazer revolução, devemos ter um partido revolucionário, um partido que se baseie na teoria revolucionária do marxismo-leninismo e seja desenvolvido no estilo de trabalho marxista-leninista revolucionário. Sem tal partido, é impossível liderar o proletariado e as amplas massas do povo em sua luta contra o imperialismo e seus lacaios. Na era atual, o pensamento do presidente Mao é o maior desenvolvimento do marxismo-leninismo. O presidente Mao não apenas aplicou criativamente o marxismo-leninismo, mas também enriqueceu o marxismo-leninismo e o levou a um novo estágio. O pensamento de Mao Tse-tung pode ser chamado de marxismo-leninismo da era em que o imperialismo caminha para o colapso total e o socialismo avança para a vitória mundial. O presidente Mao ensinou-nos que em um país semifeudal e semicolonial, os camponeses constituem a maioria da população e que o campesinato é explorado e governado por três montanhas, nomeadamente, imperialismo, feudalismo e capitalismo burocrático. É por isso que os camponeses estão extremamente ansiosos por fazer uma revolução. Portanto, o proletariado deve confiar nos camponeses para obter a vitória através da guerra popular. O presidente Mao nos ensinou que os camponeses são a principal força da revolução e a vitória na revolução depende de despertar e armar as massas camponesas. É dever do Partido Revolucionário do Proletariado ir até as massas camponesas e trabalhar intensamente entre estas por um longo período, com vistas a construir áreas de luta armada no campo. O fracasso em perceber a importância desta questão camponesa dá origem a desvios de esquerda e direita dentro do partido. E a Revolução Democrática é principalmente uma revolução agrária. Portanto, é responsabilidade do proletariado liderar esta revolução agrária. O presidente Mao nos ensinou que o estilo marxista-leninista de trabalho é aquele que essencialmente envolve a integração da teoria com a prática, forjando laços estreitos com as massas e praticando a autocrítica. Para dominar tal estilo de trabalho, devemos construir nosso partido basicamente entre as massas camponesas. Devemos também construir o partido entre a classe trabalhadora com base em um programa de ação da classe trabalhadora baseado na política da revolução agrária. Também no passado recrutamos membros do partido entre os operários e os camponeses. Havia até mesmo alguns comitês distritais nos quais os membros operários e camponeses do partido eram muito mais numerosos do que os pequeno-burgueses. Apesar disso, nosso partido não poderia se tornar um partido revolucionário. Por quê? A razão é que os membros da classe trabalhadora do partido não tinham uma política revolucionária, nenhum programa de ação revolucionário diante deles. Eles foram feitos para funcionar como uma força complementar ao movimento sindical. Isso impediu seu livre desenvolvimento e tiveram que atuar sob a direção dos dirigentes pequeno-burgueses do movimento sindical. Também não foi produzida nenhuma análise de classe dos camponeses do partido e, devido à ausência de uma política revolucionária, não foram conscientizados da grande responsabilidade que deveria ser assumida pelo campesinato. O Kizan Saba era reformista por natureza e era liderado principalmente por camponeses ricos e médios. Como os movimentos camponeses eram mantidos dentro dos limites das leis existentes, a maioria dos membros do partido vinha de camponeses ricos e médios e sua tarefa principal era cumprir os ditames dos dirigentes pequeno-burgueses do partido. Como resultado de tudo isso, o partido se transformou basicamente em um partido pequeno-burguês, apesar de haver membros operários e camponeses do partido. É por isso que o partido se transformou em um partido totalmente revisionista. Como um verdadeiro partido revisionista, nosso partido realizou movimentos de massa durante o período de uma eleição geral para outra com o propósito de assegurar mais assentos nas próximas eleições. Todos os principais centros do partido estavam localizados nas cidades e vilas e a criação de movimentos baseados em cidades tornou-se a principal preocupação do partido. Até mesmo os camponeses foram trazidos para as cidades com o objetivo de impulsionar as lutas urbanas. As trágicas lições de 1959 também foram resultado dessa luta baseada na cidade. O objetivo de todas as lutas de massa era invariavelmente geral, cercar a Assembleia Legislativa. Nada podia ser mantido em segredo dentro do partido e até mesmo os esforços para manter qualquer coisa em segredo cessaram gradualmente. Até as notícias de divergências no Comitê Central do partido chegaram à imprensa burguesa. A vigilância por parte dos membros do partido foi embotada. Além disso, devido ao esforço e à preocupação constantes dos dirigentes do partido para que todas as lutas se conformassem aos limites impostos pela lei, os dirigentes do partido não apenas traíram a causa da revolta armada em Telangana, mas fizeram questão de intervir e encerrar qualquer luta camponesa assim que mostrasse sinais de oferecer resistência determinada à repressão policial. Tomemos, por exemplo, a luta dos camponeses de Punjab contra o imposto de melhoria. A liderança central do partido boicotou a luta sem nem mesmo consultar os líderes do partido em Punjab.
Eles também se recusaram a liderar lutas camponesas em Bihar e Uttar Pradesh. Eles até caluniaram a liderança do partido no distrito de Darjeeling como extremistas durante a luta para confiscar as terras Benami, terras mantidas por proprietários com nomes fictícios para fugir das leis existentes, em 1959. Por que os líderes do partido agiram assim? A razão é que os camponeses queriam se levantar para se opor à repressão policial. A direção do partido forçou cada luta a ser aberta e confinou-a dentro dos limites da lei. Publicar jornais e periódicos do partido tornou-se a única ocupação dos líderes do partido. E para que servem essas publicações do partido em nosso país, onde a esmagadora maioria do povo não sabe ler nem escrever? Estes servem apenas aos intelectuais pequeno-burgueses. Não é possível educar politicamente os nossos operários e camponeses através dos jornais do partido. É por isso que o 7º Congresso do partido deu origem a um partido revisionista e não a um partido revolucionário. Hoje, em um momento em que assumimos a tarefa de construir um partido revolucionário, a luta revolucionária do povo em todos os países do Sudeste Asiático, inspirada pelo pensamento do presidente Mao, atingiu um novo estágio. A luta do povo vietnamita contra os agressores imperialistas dos Estados Unidos encheu as mentes do povo oprimido com uma nova esperança. Mesmo em nosso país, as lutas dos camponeses estão buscando superar dificuldades formidáveis e avançar em vários lugares, por exemplo, em Nashaubari, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh. Também na Índia, os camponeses assumiram a tarefa de criar áreas libertadas de acordo com os ensinamentos do presidente Mao. Para construir um partido revolucionário na era atual, não é suficiente espalhar e propagar o pensamento do presidente Mao. Um partido revolucionário também deve dominar o estilo de trabalho do presidente Mao. Só então podemos chamar esse partido de partido verdadeiramente revolucionário. Na Índia, hoje, devemos combinar a teoria revolucionária com a prática revolucionária. O partido deve começar imediatamente a construir áreas de luta armada camponesa no campo. Portanto, para combinar a teoria com a prática, devemos aprender a fazer análises de classe dos camponeses e estabelecer o partido entre os camponeses e camponeses sem terra que constituem a principal força da revolução agrária. Para estabelecer laços estreitos e íntimos com o povo, essas unidades do partido que compreendem os camponeses pobres e sem terra devem organizar as lutas de classes das amplas massas camponesas, espalhando e propagando políticas revolucionárias de acordo com o pensamento do presidente Mao. Quando essas lutas de classes são organizadas, essas unidades do partido compostas por camponeses pobres e sem terra serão transformadas em unidades de guerrilha. Essas unidades de guerrilha devem então ampliar e fortalecer a base de massa do partido, espalhando e propagando a política revolucionária e por meio da luta armada. Somente desta forma e por meio de uma luta prolongada pode-se criar uma força armada popular normal e a luta pode se transformar em uma guerra popular. É uma tarefa formidável e só pode ser realizada aplicando-se corretamente a arma da crítica e da autocrítica. Nós nos unimos para servir a revolução. Portanto, não devemos ter medo de críticas. Por outro lado, se não estivermos dispostos a fazer uma autocrítica, não seremos capazes de nos mudar qualitativamente, portanto, nos mostraremos incapazes de cumprir as tarefas que temos como revolucionários comunistas. Um partido revolucionário nascerá quando tivermos dominado esse estilo de trabalho. Tal partido certamente não dependerá dos intelectuais revolucionários. Devemos propagar incessantemente a política da revolução agrária e o pensamento do presidente Mao entre a classe trabalhadora. A seção avançada da classe trabalhadora, que capta e assimila o pensamento e o estilo de trabalho do presidente Mao como resultado dessa propaganda, deve ser enviada às áreas rurais para participar ativamente na organização da revolução agrária. Desta forma, a direção do proletariado sobre a revolução agrária será realizada de forma efetiva. É por isso que o presidente Mao disse que o Partido Revolucionário é composto pela seção avançada e ativa do proletariado. Esse partido revolucionário não será um partido para fazer campanhas eleitorais, nem terá sua base nas cidades. Um partido revolucionário nunca pode ser um partido aberto, nem pode sua principal preocupação ser publicar jornais do partido, etc., nem pode depender dos intelectuais revolucionários. O partido revolucionário deve depender dos trabalhadores e dos camponeses pobres e sem terra. As lutas camponesas e as organizações secretas devem ser construídas com as aldeias como bases. Sem isso, o partido ficará indefeso perante os ataques dos contra-revolucionários. Somente tal partido pode ser chamado de partido revolucionário que pode construir as lutas armadas dos camponeses nas áreas rurais. Todos os revolucionários devem hoje participar ativamente na construção de um partido revolucionário desse tipo. Os intelectuais revolucionários podem, é claro, ajudar na construção de um partido revolucionário. Eles são lidos e também podem contar aos trabalhadores e camponeses sobre a experiência das lutas revolucionárias em outros países.
Eles podem ajudar a propagar entre os trabalhadores e camponeses o pensamento do presidente Mao, na medida em que o compreendam. Mas nossa própria experiência mostra que, na maioria dos casos, os intelectuais revolucionários mostram-se um obstáculo ao livre desenvolvimento das unidades operárias e camponesas do partido e não procuram potencializar a iniciativa dessas unidades. Portanto, os intelectuais revolucionários devem sempre ter em mente o ensinamento do presidente Mao: as massas são os verdadeiros heróis, enquanto nós mesmos somos frequentemente infantis e ignorantes, e sem essa compreensão é impossível adquirir até mesmo o conhecimento mais rudimentar. Camaradas, os acontecimentos na Tchecoslováquia expuseram totalmente a natureza fascista nua e crua do revisionismo soviético. Esses eventos também revelaram claramente o fato de que a camarilha Dangete traidora e a camarilha neo-revisionista são ferramentas obedientes dos revisionistas soviéticos. Como resultado, a propaganda revisionista neste país certamente ficará embotada. A Índia tornou-se hoje uma nova colônia Estados Unidos soviética. Com a ajuda dos reacionários indianos, transformaram a Índia em uma base de contra-revolução no Sudeste Asiático. Nessas circunstâncias, quanto mais cedo os revisionistas soviéticos forem expostos, mais poderoso crescerá o surgimento da luta de classe revolucionária e da resistência em toda a Índia e mais se desenvolverão as revoltas camponesas. O futuro da revolução depende de quão rapidamente possamos construir organizações do partido entre nossas classes durante este período. Disto dependerá se seremos capazes de liderar esse levante revolucionário ou não. Pode ser que esse aumento ocorra durante a próxima luta para prender as colheitas. Que os intelectuais revolucionários se apresentem e ajudem a construir o Partido Revolucionário, espalhando e propagando o pensamento do presidente Mao entre os trabalhadores e camponeses. Publicado no Liberation, em dezembro de 1968. Das obras selecionadas de Charu Mazumdar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar. Visite o novacultura.info para participar do nosso grupo do livro e assinar o jornal Rumos da Luta. Links na descrição.